There we go. Good evening, everybody. Eric, Diego, Vivian, Beatriz, Marcos, os dois Marcos Vinícius, Clara, Igor, Vitória e Ayrton. It's very good to have you all guys here. We are gonna discuss very interesting stuff, by the way. And I would like to start asking you if you wanna, ask some questions. Things are going fine. Did anyone have any problem submitting the list of exercises or something like that? Alguém teve alguma dificuldade, gente, na submissão da lista de exercícios? Alguém gostaria de tirar alguma dúvida? A gente vai dar uma olhadinha na lista agora, ver as questões que vocês mais acertaram, mais erraram. But in any case, let me ask you if you want to make a comment, a suggestion, or ask any sort of question. Nope. All right, then. So let's move on. I'm gonna share with you guys here the list of exercises. So we had 40 people submitting the list. The grades were sent to your emails. Now, the first one here, the first question, everyone got it right. So I'm not gonna stop and solve that. Let me take a look at this. We had like 5 people choosing the wrong answer in this case. So let's have a look at this. Amos Tversky and Daniel Kahneman published a number of papers that appear to undermine the ideas about human nature held by mainstream economics. Então está falando que esses dois caras publicaram uma série de artigos que pareciam minar e questionar as hipóteses sobre a natureza humana mantidas pela economia convencional. Gente, isso é verdade. Esses caras foram muito corajosos. Eles foram lá e disseram assim, ó, tudinho aí de economia está trabalhando com hipóteses sobre o comportamento humano que é totalmente irreal. So, this is true, just like 87.5% of you identify. Okay? All right. Let me check here. Someone else is coming in. All right, let me allow here. All right, okay. So let's take a look at the question number 3. In this case, we had like 7 people choosing the wrong option. So let's have a look at this. Global issues such as immunization, famine, discrimination, and immigration have only recently been studied from a behavior economics perspective. And policymakers have a long way to go in exploring the whole potential of this new analytical tool. All right. Questões globais como imunização, fome, discriminação e imigração só recentemente vêm sendo estudadas a partir de uma perspectiva de economia comportamental. É verdade. E os formuladores de política têm um longo caminho a percorrer na exploração de todo o potencial dessas novas ferramentas. É verdade, gente. Olha, é muito pouco tempo. Só para vocês terem uma ideia, as Nações Unidas, the United Nations has just like recently, in a couple of years ago, they created this manual on how to incorporate behavior economics to their policies. And there was like this guide, this recommendation for the whole UN system. Então, o sistema completo de agências das Nações Unidas teve essa recomendação para que todo mundo incorporasse a economia comportamental, seja na sua organização administrativa, seja na condução de políticas, né, nos países, nos lugares onde eles estão intervindo. So, yeah, it is quite recent, and there is a long way to go, and a great potential to incorporate those analytical tools in the development of more effective policies, okay? Então, tem um longo caminho ainda a se percorrer, incorporando a economia comportamental para políticas mais efetivas. This one here, just 3 people got it wrong, so it's not a big deal. Let's take a look at question 5. As an example of cognitive biases, the so-called confirmation bias occur when current events are weighted more heavily than future ones, with huge impacts on savings and financial stability of individuals.
Gente, como é que é o nome? Isso daqui não é viés de confirmação, não. Como é que é o nome desse? Em que as pessoas dão um peso muito maior para eventos no presente comparado com os eventos no futuro. Quem é que gostaria de tentar aí a explicação? Qual que é o nome desse viés que está sendo descrito aí, que não é o confirmation bias? Deixa eu ver se aqui no chat alguém me responde. Viés do presente, é isso mesmo, Kailane, obrigado. Ou então, em inglês, present bias. That's perfectly correct. Thanks. So, confirmation bias is another stuff. And it's very important too, but it's not the description that we have in that question, okay? So let me see if anyone can give me like a quick description of what a confirmation bias is. Alguém poderia me fazer aí uma rápida descrição do que é, então, viés de confirmação, que não é essa descrição que está aí na questão? I'll give you a hint. Confirmation bias is very important. We have to be aware of it when we are conducting scientific experiments. A gente tem que estar muito atento ao viés de confirmação quando a gente está conduzindo experimentos científicos. Anyone would like to guess? Come on, guys. Let me hear from you. Que danado é esse viés de confirmação? Ele é importante, hein? É um dos mais importantes que tem. All right. No help from you tonight. Ok, here we go. O que é o viés de confirmação? O viés de confirmação é quando a gente tenta olhar para a realidade buscando os elementos que confirmem a nossa opinião. Quando a gente observa o mundo, a gente já tem um preconceito que a gente gostaria, a gente procura enxergar a realidade na primeira momento buscando confirmar nossas opiniões. Essa é uma tendência natural. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso com esse viés da confirmação, sobretudo quando a gente está conduzindo experimentos científicos, porque a gente precisa ser isento, a gente precisa fazer o teste e reportar, seja lá qual for o resultado. Mas a gente tem que tomar o maior cuidado para não ficar lendo só aquilo que a gente quer encontrar como resposta. Alright? Levanta a mãozinha aí se agora você se lembrou do que é esse viés de confirmação. Deixa eu ver. Beleza. Obrigado, Luiz Otávio, Kailane, Clara, o Eric também, Vitória, Diego, Igor e Marcos Vinícius. Maravilha, pessoal. Bora-se embora. Deixa eu ver se tem mais questão aqui que teve muita gente errando. Wow, this one, we have to talk about those, right? I mean, we have like more than 10 people making a mistake in this case. So it's question 6. But in this case, we have like an image. And then we're going to have to go here and check out the question, okay? So let me look at this. Check the picture and indicate among the options which one best describes what is being visually represented. Verifique a imagem e indique entre as opções qual descreve melhor o que está sendo apresentado. So what can we see here? We see a guy who is only thinking about bad stuff, right? He's thinking about stress, taxes, payments, what else? Crisis, fear, problem. So it's all he thinks of. Tudo que o cara está pensando é coisa ruim. Então vamos dar uma olhada no que pode ser. Primeiro, bandwagon effect. Opa, efeito manada? Não tem nada a ver com isso. Efeito manada é quando a gente faz uma coisa porque todo mundo está fazendo. Segundo, ambiguity effect. Efeito ambiguidade. Não, isso aí é quando a gente tende a correr de uma opção que é muito complicada. A gente gosta, entre as opções, a gente gosta das coisas simples. Não é o caso. Terceiro, viés atencional. Opa, viés atencional? Yeah. What is attentional bias? It's when we tend to look at reality and what we see is highly correlated
with our most frequent thoughts. Então, aquilo que a gente vê na realidade, a maneira como a gente percebe a realidade, é muito influenciada pelos nossos pensamentos mais recorrentes. Well, yeah, this is the one. So the guy is like, he's having a hard time because he only thinks about bad stuff, problems, stress, crisis. So it will affect the way he perceives reality, okay? So it was supposed to be the third option here, attentional bias, okay? Just in case, let me just confirm here, the last one, confirmation bias. Oh, that's not it, right? We have just explained to you what confirmation bias is, right? Okay, let me check how you guys did on the seventh question. The seventh one goes like this. Check the picture. Oh, come on. This one, 100% of you got it right, so it's not a big deal. Now, question 8, a big problem too. So let's go back and see the image in question 8, okay? So here we go. This is question 8. Check the picture and indicate among the options which one best describes what is being visually represented. Mais uma vez, verifique a imagem e indique entre as opções qual descreve melhor o que está sendo visualmente representado. All right, so what you see in this picture, it's like all over the board, it's written yes. But it looks like someone found a way to connect little dots of yes to write this big no, ok? Então parece que a vida estava dizendo sim, 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 sim para essa pessoa. Ela conseguiu dar um jeito de conectar os pontinhos de yes para formar um não. Alright, so this is not bandwagon effect. Não é efeito manada, não faz sentido. This is not ambiguity effect. Que é efeito ambiguidade é quando você evita opção quando ela é muito complexa e tenta escolher uma opção mais simples. Attentional bias não é, porque a gente falou anterior o que era o attentional bias. É confirmation bias. Why is this confirmation bias? Well, what we see there is like it's written yes all over the board, but people don't want to see what reality presents. So they find a way to interpret lots and lots of yeses as a no. So it looks like someone had a pre-conception of what was going on and didn't accept what was reality's information, okay? So this is a confirmation bias. This is question 8. Let me see how you guys did on question 9 and 10. Question 9, again, lots of people making mistakes. So let's have a look at it. Question 9. All right, so once again, look at the picture. Which one best describes what is being represented? Então, tem uma menina ali olhando, pensando um cookie hoje ou tomar sol na praia no verão daqui a alguns meses. So, which one is that? It is present bias. Present bias é quando você está preocupada mais com o que é agora, o importante do que é agora, e nem tanto com o que é lá na frente. Well, this looks like the correct answer to me. But then again, let's just look at the other options. A segunda opção fala framing effect, efeito enquadramento. Gente, o efeito enquadramento, ou framing effect, it occurs when the way a piece of information is presented affects how people will interpret it. O efeito enquadramento é assim, a gente apresentando uma informação de diferentes maneiras, as pessoas interpretam de forma diferente também. A gente pode manipular alguém apresentando uma informação de uma maneira. Well, it has nothing to do with this lady's doubts, right?
The third option says hindsight bias or hindsight bias. Viés do ponto cego. What is hindsight bias? It goes like this. We tend to think that something is obvious after some fact has presented itself. So, once again, it has nothing to do with this. And finally, gambler's fallacy. Qual que é a falácia do apostador, a falácia do jogador? Pessoal, aquela ideia assim, ó, eu jogo a moeda para cima 4 vezes. Todas elas caem cara para cima. Qual que é a chance de eu jogar a 5ª vez e cair cara? Aí alguém vai falar assim, é muito baixa, porque já caiu 4 vezes. Não, não tem nada a ver. Jogar a moeda para cima, a chance é 50%, porque os eventos são independentes. Só que as pessoas não aceitam que eles são independentes. Elas acham que tem lá uma sequência, que é muito raro de acontecer. Enfim, na verdade, é muito raro de acontecer você cair 5 vezes seguidas. Cara, mas a 5ª vez, a chance dela é igual, é 50-50. Então, gambler fallacy is like how people make mistakes in predicting the probability of something that will happen, ok? Então, não tem nada a ver aqui sobre comer o biscoito hoje, engordar um pouquinho mais, ou poder aproveitar de biquininho lá na praia, tá? Então, a melhor opção aqui é o present bias, viés do tempo presente. O biscoito fica muito tentador agora, se você pensar que você só vai pegar praia em fevereiro, tá? All right. Finally, let me see if the 10th question, people had any trouble with it. Yes, once again, 10 people made mistakes. So let's have a look at this. Again, we have to look at the picture. And the picture shows you like a team, right, in the office. And they're saying, well, we knew that already. Seems like we didn't need to do the research after all. Então o cara está falando assim, a gente já sabia isso. No final das contas, parece que a gente nem precisava ter feito essa pesquisa. Aham. This is what we call hindsight bias. Depois de passado alguma coisa, fica muito óbvio. Mas antes de acontecer, ninguém consegue prever com tanta segurança. This kind of stuff explains why former ministers apparently know everything. If you ask Paulo Guedes now what he thinks about the economy, he's going to tell you, oh, we have to do that, we should have done that. And you see, it seems obvious after things are done, right? And when you have to make a choice, well, then it's much harder, right? It's harder to predict what's going to be the result. But in Brazil, we have this expression, we say, engenheiro de obra pronta. Levanta a mãozinha aí se alguém já ouviu essa expressão. Engenheiro de obra pronta, levanta a mão. Quem já ouviu essa expressão? Pois é, depois que passou, tem um monte de gente que fala, é óbvio, claro, tinha que ser feito assim. Mas na hora da tomada de decisão, as coisas não são assim tão óbvias, all right? Okay, so let me ask you this now. Did you guys check your grade? Did you receive your grades by email? Todo mundo recebeu as notas dessa ficha de aula por e-mail. O Marcos está com a mãozinha levantada ali, o Eric também. Teve alguém que checou o e-mail e não recebeu? Let's make a deal, guys. After this class, please go ahead and check your email account. Please verify if you have received the answers and your grade for this first list of exercises, okay? Overall, the performance was good, okay? No geral, a turma foi bem. Teve algumas poucas pessoas que acertaram 50%, algumas poucas pessoas que acertaram 60%, mas a grande maioria de vocês acertou mais de 70%. That means I'm happy, okay?
Let's try and keep up with the good work. Any questions so far? All right. So what I thought we could start today is having a look at the second set of class notes, which I sent to you guys. Why is that so? Well, because I've recorded a session and submitted to you on Friday. I don't know how many of you have had the time to look at it, but you should have, right? That was for the class of Friday. Let me remind you guys, this is an interesting class. Here, you guys will meet me only on Wednesdays. On Fridays, it is your job to watch whatever I submitted or to work on any material that I sent to you, okay? So it is a big deal if you guys don't practice some of these discussions on Fridays, okay? But in any case, let's have a quick look at it, okay? So we can sort off the most important parts of what you should have seen, okay? Okay, so can you guys see this screen showing cognitive bias in experimental economics? I believe you can, right? All right, so we described what cognitive biases are. We've shown you evidence that you may be experiencing cognitive biases. We talked about three sorts of experiments, and then we have shown you that we actually have like a whole codex. É como se fosse um dicionário de vieses cognitivos. They can be divided in basically 4 groups. We make mistakes when there is too much information. We make mistakes when we cannot associate enough meaning with what we try to interpret. We make lots and lots of mistakes when we need to act fast. And also when we have to rely too much on our memories. It turns out that our memories are not so great as we would like they were, okay? So we talked about a bunch of those cognitive biases. Some of them we have just mentioned a few minutes ago. Let me see, some of them will... Oh, this one is curious. Let me just make a comment about this one here. Let me check this out here. Choice supportive bias. Esse aqui é o viés do teimoso. Is there someone in the class that people would generally associate as someone like that? Tem aqui que as pessoas da sua família, os seus amigos consideram muito teimoso? Ó, a Clara está se entregando ali. Gente, olha só, o que é o choice supportive bias? The tendency to remember one's choice as better than they actually were. Então, quando a gente lembra das escolhas que a gente fez, misteriosamente a gente esquece dos erros e só lembra da parte boa. Outra coisa, se a gente fez uma escolha ruim, a gente ainda assim tenta justificar a nossa escolha. A gente fala, não, mas a minha escolha foi atrapalhada por outra coisa. Na verdade, minha escolha é boa. We have a hard time accepting mistakes about our choices in the past. That's basically it. And this is not only people like me and Clara who will openly confess that we are like that. It is a human instinct, all right? It's like it's part of the human brain,
ok? Todos nós temos essa tendência a tentar defender as nossas escolhas, mesmo quando a gente comete erros. So, yeah, we have to be more comprehensive with ourselves, okay? Oh, this one is great. We have to talk about this. Dunning-Kruger effect. Anyone remember this guy here? Alguém poderia me lembrar do que se trata esse efeito Dunning-Kruger? Ah, Clara está dizendo que ela não é teimosa, não, viu? Ela disse que ela. Ela está dizendo que ela, na verdade, tinha respondido sim para a pergunta anterior, se estava aparecendo na tela para ela. Marcos Vinícius is asking me a question. He's asking, teacher, is it like a blind spot? Blind spot é um viés do ponto cego. Então, blind spot é basicamente assim, a gente não está numa boa posição para se avaliar. Então, blind spot, bias, it's like yeah, it is. You are right, Marcos. Yes, it is like a good association, yeah. Blind spot bias and the and the choice supportive biases, well, they are similar in a way. Nos dois casos, a gente tem uma dificuldade em fazer crítica a nós mesmos ou a nossas escolhas. Yeah, they are similar in a way. Not the same thing exactly. One deals with the past, the other one deals with our self-perception in general. But yes, they look like. Maeli, you have a question? I think I saw your hand going up and down. This is good, Luis Otávio. You got close. All right. Viés do ponto cego. Deixa eu voltar então a essa questão, gente. Olha só. Viés do ponto cego é assim. Quando a gente tem... Imagine que você tenha que analisar um quadro, mas uma parte do quadro está meio fosca, assim, você não consegue ver com nitidez. Então, você sabe quase tudo que está acontecendo, mas aquela parte ali você não tem muita clareza para analisar. Viés do ponto cego diz assim, a gente não consegue se observar de uma forma tão objetiva. Então, às vezes a gente precisa ter humildade para falar assim, fulano, vem cá, olha, eu estou vendo essa questão aqui e eu só estou vendo por esse lado, eu penso assim assado, eu acho que eu deveria fazer isso. Você acha que eu estou certo? Quando a gente está fazendo esse tipo de pergunta, não é que a gente é inseguro, não é que a gente tem medo de fazer escolha, é porque a gente sabe que tem algumas partes da nossa visão que são muito influenciadas pela nossa própria opinião. A gente tem dificuldade de separar algumas coisas na nossa escolha que são, digamos assim, parciais, passionais, de alguma forma. Então, a gente tem uma dificuldade em olhar para nós mesmos de forma objetiva. Daí a gente precisa de uma outra pessoa nos ajudar quando a gente quer fazer a autocrítica, entendeu? Então, isso aqui é o viés, o blind spot bias, ok? Viés do ponto cego. But let's go back here to Dunning-Kruger. Yeah, I have two people trying and helping with the description of Dunning-Kruger. So, Luis Otávio got us here this description. Dunning-Kruger é quando alguém acha que é mais inteligente do que é. Well, kind of, but not only that. Aí o Marcos Vinícius está dizendo assim, Dunning-Kruger, it's, for example, when you're studying and you think that you know more than you really know. Yes, again, it is true. Yeah, you two guys got a good deal of it. But Dunning-Kruger has two parts, okay? It goes like this. When you start learning about something, it's very easy for you at the first steps to think like,
Well, I think I got it. I understand the whole thing. A gente tende a superestimar o quanto que a gente aprendeu quando a gente está começando. A gente consegue identificar os primeiros padrões. A gente fala assim, já estou por dentro desse negócio de economia comportamental. E alguém fala assim, peraí, mas quantas aulas você teve com o Luiz Maia? Eu tive 3, 4. Não, mas eu já entendi. Já me considero ali alguém que sabe bem esse negócio de economia comportamental. So, yeah, we tend to overestimate how much we know when we are in the beginning. And on the contrary, when we have studied a lot, for years, sometimes for decades, then we still can see how much we don't know. Então, quando uma pessoa já estudou por muito tempo um assunto, ela tende a pensar assim, putz, mas ainda tem tanta coisa que eu não conheço. So, we tend to underestimate how much of an expert we are at that point. Então, olha que coisa curiosa. Os novatos tendem a achar que sabem muito. Os especialistas tendem a achar que sabem pouco. Wow, this is fascinating, isn't it? Think about it. This is like a huge lesson on humility, like in modesty, in, I don't know, self-awareness. É uma baita de uma lição sobre humildade, sobre modéstia. Se a gente entender que há uma tendência natural em qualquer cérebro humano de ficar muito confiante quando a gente começa a aprender alguma coisa, acha que a gente já domina, que a gente já entende tudo, e de ficar meio questionador, em dúvida, quando a gente já sabe bastante. Por quê? Porque a gente tem uma noção mais clara de tudo que a gente não sabe. I think the good way to summarize what the Dunning-Kruger effect is, it goes like this. We have a lot of trouble understanding how much we don't know. And then we can talk about both situations, right? A gente tem muita dificuldade em avaliar o tanto que a gente não sabe. No início, a gente acha que sabe muito, ou seja, a gente acha que a nossa ignorância é pequena. Mais adiante, a gente acha que a nossa ignorância é grande demais. E, na verdade, a gente já tem um grande conhecimento sobre aquilo. Now, let me stop and ask you guys, where the heck do you think this thing is important? Para que a gente está estudando Dunning-Kruger effect? Out of curiosity? Is this knowledge helpful at any point to you in your life? O que vocês acham, gente? Dunning-Kruger effect. You think this is important? Let's think together here, okay? Think about a situation, a context in which you would have to pay attention to Dunning-Kruger effect. Pensa numa situação em que você precisa prestar atenção no efeito Dunning-Kruger. Quem que gostaria de tentar uma situação de trabalho, de estudo, na sua vida familiar, na sua casa? Que tipo de ambiente ou contexto vocês acham que o Dunning-Kruger effect poderia ser importante? Come on, guys. Think harder. Let's see. I want to hear some examples. Aha! Wow, these two good suggestions here. Luiz Otávio came up with this. Caso você seja supervisor em uma empresa, and then Marcos Vinícius came out with this. Você deveria pensar nisso no seu primeiro mês de estágio. Yeah. Good points, guys. All right.
we are talking about the same thing here. We don't know everything. We have to work on teams. We have to work on teams in a company, in the university. We have to work on teams sometimes in our families, right? A gente tem que trabalhar em grupo, a gente tem que se dividir, a gente tem que confiar algumas coisas, delegar tarefas. E tem um líder. E o que o líder tem que fazer? Ele tem que ouvir todo mundo. Aha! So if you are a leader, you may be inclined to hear only those young boys who know everything about IA, or AI, I'm sorry, artificial intelligence. These guys who know lots and lots about technology, and they want to make decisions fast. Let's move. Yeah, we have to be quick. We have to be agile, right? There's even this concept, this principle in business. Você tem que ser ágil. Tá? Imagina que você tem lá no seu time, você é o líder, você é o supervisor, igual o Luiz Otávio sugeriu aqui. Você tem um monte de gente nova, cheia de gás, bem tecnológico, querendo agilidade, querendo tomar decisão rápida. O que você faz? Wait. Let me hear the old guys first. So bring in the old guys and say, what do you think about this? And sometimes you're going to hear something like, this is not going to work in a million years. We have tried that like 35 years ago, and it's not going to work. You have to pay attention to this, and to that. Então, olha só, gente. Um líder não pode nem ficar ouvindo só a turminha do amanhã, do futuro, da alta tecnologia, os novinhos. Ele não pode ficar ouvindo só os coroas, só a turminha da velha guarda. De um dos lados tem muita experiência, mas tem talvez um pouco menos de ousadia. Do outro lado, tem confiança demais. E não tem tempero, não tem equilíbrio, não tem experiência. Aha! So you guys got it right. Thanks, Luiz Otávio. Thanks, Marcos Vinícius. That's right. Dunning-Kruger effect is a big deal when you have to manage teams, okay? There's a reason why we want to have both young and experienced guys in our teams. They will, add up. Their views, their opinions will have to be added up, or sometimes averaged out. Algumas vezes, as opiniões da turma mais jovem, mais ágil, mais tecnológica, vai ter que ser mesclada. Tirar uma média ali com a opinião das pessoas mais experientes, mais prudentes, menos ousadas, tá? All right. This is a very good point. Oh, by the way, how did they come with this? Como é que vocês acham que eles descobriram esse Dunning-Kruger effect? Imagine aí, como é que será que os caras testaram isso? There is this famous paper that was written, and it was like actually documenting Dunning-Kruger effect, and it was about lawyers. So you come up with a lawyer, and you have like a lawsuit, you think you have a case, you search for a lawyer, and you talk to him. And you ask the lawyer, what do you think are my chances? I'm going to win this case. Do I have a case here? And it turns out that the more experienced lawyers will be much, much, much more careful in predicting a result. But the young fellas, they will say, oh, come on, it's a 100% sure, it's a sure thing. Então, o que se observa é que a maneira como os advogados, avaliando um possível caso, né, de um processo dentro da corte, a maneira como eles avaliam o caso do cliente, dependendo do quanto ele é novo, jovem, menos experiente, ele tende a ser muito, muito mais otimista.
em termos de possibilidade de ganho daquela causa. E quando você tem os advogados mais antigos, eles são muito mais prudentes em prever um ganho fácil. Eles falam, não, peraí, tem uma chance boa, mas não é assim, não. Tem que escolher o juiz certo, o juiz tem que estar no dia certo, and so on. All right. So Dunning-Kruger effects are very important stuff. Endowment effect. Do you guys know about this? The next one here, the same page. Olha esse aí, pessoal, esse segundo aqui, endowment effect. The description that we have here goes like this. The tendency for people to demand much more to give up an object than they would be willing to pay to acquire it. Então, na hora de vender uma coisa, a gente acha que vale muito mais do que na hora que a gente quer comprar aquela mesma coisa. So, think about this, guys. Think about how people behave when they are buying or selling stocks. Se as pessoas estão comprando e vendendo ações. É muito comum as pessoas não venderem quando as ações que elas escolheram, que puseram na carteira dela, estão caindo de preço. People they are extremely reluctant in selling an asset that is underperforming. They think, oh, it's not fair. This thing is worth much more than the market is paying right now. I think I'm going to wait a little bit more. It would be like a shame to sell it at such a low price or something like that. And people can incur in huge losses because of that. Então, gente, olha, dentro do mercado de ações, a coisa mais comum que tem são as pessoas com pouca experiência começarem a ter perda, né, num ativo em que eles apostaram e relutarem em vender. Não pode ser assim. You have to have like your standards, your limits. Does anyone here has ever invested in the stock market? Please raise your hand. Alguém da nossa turma aqui já investiu no mercado de ações? Eu estou vendo Eric, Diego, Marcos. All right, guys. Do you guys, o Ari também, do you guys know what is stop loss and stop gain is? Can any one of you explain to us what is stop loss? Alguém explica? Pode falar. Pode falar, Marcos. Desculpa, eu te interrompi. Pode falar. Não, stop loss é operar vendido. Repete, por favor. Stop loss é operar vendido? Não. Stop loss é quando você tem um ativo na sua carteira, vamos dizer que você tem uma ação, e aí você tem a ação da Petrobras na sua carteira, ela está valendo 35. Aí você vai lá e dá uma ordem de falar assim, se cair abaixo de 32, vende 50%. É como se fosse um mecanismo de defesa, né, professor? Exato. Você já deixa engatilhada a ordem que vai te impedir de relutar. Então, a pessoa vai lá e fala assim, eu comprei Petrobras a 35. Se ela subir acima de 40, vende tudo. Se ela cair abaixo de 32, vende metade. Se ela cair abaixo de 30, vende o resto. Eu já deixo essas ordens condicionais registradas na corretora. E aí, eu vou para casa e vou descansar. Eu não vou ficar lá olhando o mercado como se fosse videogame, não. Mas não, eu tenho um critério. O meu critério está estabelecido. Eu não vou ficar na emoção tomando decisão. Why is that? Why you can't rely on emotions? Well, because you have endowment effect, which means you will not be willing, you will avoid selling stuff, even when you are incurring in a loss. Você vai ter dificuldade em vender um ativo em que você apostou, mesmo que ele esteja gerando uma perda para você. So you have to
disattach. Let's say this. A expressão em português é melhor. Desapegar. Desapega. Você não tem que ter carinho pelas apostas que você fez. Não. Se errou, tem que tirar. Comprei um negócio, ele só faz cair, tem que vender rápido. Quanto mais rápido eu sair daquela roubada, melhor. E as pessoas ficam, ó. Não, mercado não sabe o que está fazendo. Petrobras caiu a 32, mas eu não aceito. 25? Não, agora é que está barato mesmo. Eu acho que eu vou comprar mais. Who hasn't? Quem nunca, gente? Quem nunca comprou um ativo, ele caiu 20%, falou assim, eu vou dobrar a aposta. Que aí eu vou tirar a média, no final das contas eu saio com ganho. This is like the most predictable way to lose money. All right? And it is predictable. Why is that so? Well, because we all, human beings, have this endowment effect. Okay? All right, guys. Can you guys see that we are talking about practical stuff? Tá todo mundo percebendo que nós estamos falando de conceitos que têm implicação na vida prática, na tomada de decisão de cada um de nós. So, it is good to learn, to memorize, to understand each of those cognitive biases and to think about the situations in which they tend to arise, ok? O exercício não é simplesmente ser capaz de descrever o que é esses vieses cognitivos. O exercício que nós todos precisamos fazer é entender os contextos em que eles serão relevantes para que a gente saiba, de alguma forma, nos proteger, ou pelo menos esperar que eles vão estar lá. Now, let me ask you like the $1 million question, okay? Please pay attention to this. A questão de R$1 milhão. Se você tem miopia, o que acontece é que seu olho não consegue focar direito no objeto que você está tentando observar. Mas se você sabe que você tem miopia, não dá para você mandar o seu olho para focar direto? Focar certo? Não dá. Você tem que usar óculos. So, what about cognitive bias? If you know you have cognitive bias, are you somehow immunized from it? Saber que você tem um viés cognitivo te cura dele? That is the question. Do you think yes or no? Saber que por ser humano você incorre no efeito Dunning-Kruger, você incorre no efeito endowment effect. Saber que eles estão lá te previnem de cometer esses erros? O Marcos Vinícius os dois Marcos Vinícius estão dizendo não. So we have to wear glasses. Se a gente não consegue, pela simples noção, conhecimento de que a gente tem miopia, a gente não consegue dar uma ordem para o nosso olho para focar melhor, a gente tem que usar óculos. Se a gente sabe que nós temos esses viés cognitivos, saber não nos previne de cometer os erros. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que saber que eles estão lá. Nós temos que envolver o olhar de terceiros. Nós temos que reavaliar sob a ótica de um viés cognitivo. Exatamente, a mesma coisa, Marcos. Falar assim, uma pessoa que tem TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade. Uma pessoa que tem um transtorno desse, saber que ela tem não resolve o problema. Ela precisa fazer os exercícios, algumas vezes a psicoterapia ajuda, às vezes alguns remédios ajudam, ela precisa, né, lidar direitinho com a quantidade de estimulantes que ela toma, seja café, cafeína, açúcar, refrigerante, essas coisas. É importante saber que tem, porque dá para se avaliar e tentar corrigir. Mas principalmente porque você sabe que está sujeito.
E aí você vai tomar medidas que vão te proteger do erro. You see, this is a very fascinating point, because understanding the limits, the limitations of our brain makes us more powerful. If you actually understand completely your weakness, then you are stronger. You see? That's the point. Se você entende, compreende, sabe entender e observar as suas fraquezas, isso te faz mais forte. Não é porque você deixa de ter a fraqueza, você sabe que elas estão lá. E aí você vai tomar medidas para compensar, ou a pedir ajuda, ou ter o apoio de alguém, ou ter o apoio de alguma ferramenta. All right, if you guys like this stuff, later send me a message at the WhatsApp group, and I can send you a paper about how decision-making systems have been adopted by companies to prevent biased decision-making. Então, olha que legal, gente. Tem empresas muito sofisticadas que adotam um sistema para apoio à tomada de decisão e que o sistema é desenhado para impedir que você tome decisões enviesadas. But let's not go to the technology, okay? Let's think about this in a more practical way. You know what some people do when you are in a meeting? They come and say, okay, we have to analyze a project. So the leader sometimes goes like this. Hey, Luis, you like this project? And I say, yes. And then he said, okay, so you're going to have to do a hard thing for me today. You're going to have to pretend that you don't like it. Okay? Just go ahead and try to bomb our ideas here. We have to have you the devil's advocate. Nós queremos o advogado do diabo. Você vai fazer o trabalho de bombardear nossas ideias, tá? Eu sei que você gosta do projeto, mas, enfim, vira a chave aí, começa a pensar tudo que pode dar errado para nós. If you ask someone to do that deliberately, well, it's going to be hard because, you know, we don't, it's not comfortable to have someone trying to diminish or to finding flaws in our reasoning. But it's a good thing to do sometimes. Algumas vezes é bom você chamar alguém e falar assim, olha, eu preciso que você... Eu tô achando essa ideia boa demais, por favor, me ajuda a encontrar o erro dela aqui. And then, if someone can't find a very important mistake, you say, okay, now I'm more confident that this is a good idea. You guys got the point? Please raise your hand if you got this point right. Obrigado, Marcos, Luiz, Vitória Siqueira. Deixa eu ver se a Victoria Galvão também entendeu ou se ela quer tirar alguma dúvida. Tarsila, tá fazendo sentido para você? Cauã, Diego, Caio. All right. All right, guys, thanks. So please pay attention to this, okay? This is not curiosity. These things matter. And when you're making decision, it's very good to know all of this. Okay? Please listen to what we are doing here. We are trying to help you becoming better decision makers. That's what we are doing. And sometimes you're going to have to rely on others. To be a better decision maker, sometimes you will have to rely on someone else's opinion. Okay. By the way, many times this is okay. Okay, so this is the Dunning-Kruger process. When you are just acquiring some competence, your tendency and to think, well, I got it. Yeah, it's not too bad. But then you feel like, yeah, no, this is impossible. I know nothing. And then later on, you can appreciate how much you know, but also how much you don't know about some stuff, okay? All right, so gambler's fallacy, framing effect, insight bias.
Let's see if I have something else here. Yeah, this one we have to finish this class tonight. We cannot finish this class tonight without talking about these two guys, these three guys here. Normalcy bias, planning fallacy, and status quo bias, okay? So, first, let me try and differentiate the three cognitive biases that you have on this screen, and then we can understand how the three of them affects our inability to act on global warming, okay? Okay, the first one, normalcy bias. The refusal to plan for or react to a disaster which has never happened before. Então, se alguém chega e fala assim, olha, vai sair uma bactéria dos nossos esgotos que vai criar uma pandemia. All right, you may say, come on, what? Come on, Luis, you are too catastrophic tonight. Come on, there's nothing like that. We have never seen such a thing. Se eu disser para você que tem uma bactéria que vai sair dos esgotos aqui do Brasil e que vai virar uma pandemia mundial, a maior parte de vocês podem virar para mim e falar assim, Luiz, isso nunca aconteceu. O que você acha que isso vai acontecer agora? Well, this is not a silly example. You see, what I'm trying to say here is that there is this very, very important thing in epidemiology, which is called antimicrobial resistance. This is like to lose your sleep, you know, if you read about that. As pessoas estão perdendo sono com essa ideia, tá, gente? Olha só. Resistência antimicrobiana. Então, o que acontece? Hoje a gente está usando tanto remédio na produção animal e também as pessoas tomando remédio de forma indiscriminada, tomando antibiótico para dor de garganta, para vírus, coisa que não vai ter nenhum efeito. Todo esse antibiótico acaba sendo expelido, mais cedo ou mais tarde, nos nossos esgotos. Então, no meio ambiente, hoje, a gente tem essas drogas circulando junto com bactérias. Isso é muito ruim. Por quê? Porque essas drogas estão matando algumas bactérias e não conseguindo matar outras. Oi, Vitória. Tem uma pergunta? Seu microfone abriu, Vitória. Vou tentar desativar o som aqui dela. Pronto, consegui. All right, guys. So this thing, it's an important public health threat in the whole world. Então, existe essa ameaça mundial de saúde pública, que é o desenvolvimento de superbactérias nos esgotos, por causa da quantidade de antibiótico, antifúngico, antiviral que a gente acaba jogando. E lá no meio ambiente, as bactérias estão sendo selecionadas. As que estão sobrevivendo são as que resistem a esses antibióticos. Então, a gente pode ter, sim, a emergência de uma superbactéria a partir dessa grande sopa de drogas que virou os esgotos das grandes cidades. This is a very critical issue, okay? But then again, people have a hard time to react to that because it has never happened. Então, o fato disso nunca ter acontecido impede que as políticas públicas sejam desenhadas para enfrentar um problema como esse. A pessoa fala assim, peraí, Luiz, eu tenho que lidar com a dengue, eu tenho que lidar com o problema da Covid. Você está vendo aqui trazer um problema que nunca aconteceu? So, this is the first problem. You can see that global warming has never happened before, again, right? O mesmo problema com o aquecimento global. Nunca aconteceu antes. É a primeira vez na história deste planeta. Então, as pessoas não querem sair do seu normal. The second point, the planning fallacy. Planning fallacy is the tendency to underestimate task completion times in the future. Ok? Então, quando a gente tem que planejar, vai fazer alguma coisa no futuro, a gente acha que vai ser rapidinho. Quando a gente chega lá, a gente vê que demora muito mais tempo.
Todo mundo conhece o que é isso, né? Quando deixa um trabalho para fazer no domingo, aí descobre que o domingo é pouco. Às vezes deixa o trabalho para fazer no domingo de tarde, assim, depois das 5 da tarde. E aí, na hora que olha mesmo o tamanho da tarefa, fala: meu Deus, eu vou ter que virar à noite fazendo essa tarefa. All right, so we fail to estimate how long something will take as a task in the future, okay? And this is general, it's all over, okay? It's me, you, the Chinese people, the American people, German people, all over the world. We have a hard time planning for the future. And the last one, status quo bias. We don't like changes. We want things to stay the same. We want things to stay the way they are. The tendency to like things to stay relatively the same. Okay, so these three things tell you that you should not worry about global warming. Esses três vieses, gente, está presente na cabeça de cada um de nós. Eles explicam boa parte da relutância das pessoas em entender o aquecimento global. It is true that some other people, they have the idea of conspiracy theory too, and then it's another problem, right? Ainda tem aqueles que acham que aquecimento global é uma grande conspiração para enganar todos nós e tudo mais. Ainda tem esse problema. Mas essas três coisas aqui, viés da normalidade, falácia do planejamento e o viés do status quo, os três são barreiras que impedem a gente de entender bem e agir de uma maneira apropriada para lidar com um grande problema como é o problema do aquecimento global. All right, does that make sense to all of you? All right, I trust you. I still have a few more minutes, so I'm going to skip over the rest of these class notes, and I'm going to start talking about the next one, okay? So let me just move to this thing here. By the way, this is a very interesting article. If you want to take a look at this, I strongly suggest you do. And we have this video of Daniel Kahneman explaining why we make such bad decisions about money, okay? So it's a very good way to start the discussion about prospect theory, which, by the way, is our next topic. All right. So let me just stop this thing here, and I want to show you the next set of class notes. Those will be for week 4. So just a second here, please. Let me find them. There they are, week 4. Is this right? Let me check here. Yeah, this is the one. Okay. I'm going to share my screen with you. And we are going to start discussing this, which, in my opinion, is the most interesting subject in this class, okay? In my opinion, this is the high point of the class, okay? Prospect theory. I know we are going to be talking about very interesting things every week. I know this is a fascinating class. I understand that, but I don't know. I'm crazy about this theory, okay? The prospect theory. So let me just give you a flavor of what is coming, okay? All right, now check this. This is a paper. É um artigo que foi publicado em 1979, então
44 anos atrás. 44 anos atrás, esses caras publicaram um artigo. Now, let me give you an idea of how important this thing is. First, these two guys here, they are not economists. They are psychologists. Ok? Então, primeira coisa. Os autores desse artigo não são economistas. São dois psicólogos. Ok. They decided to write about decision under risk. Eles resolveram escrever sobre decisão diante de risco. Então, psicólogos resolveram explicar para economistas como que ocorre a decisão mediante risco. Você já pode parar e pensar assim, eita, vai dar bronca aí, porque os economistas acham que entendem mais de risco do que os psicólogos. Mas vai ouvindo, tá? This journal here, called Econometrica, it's one of the most prestigious journals in the field. Ok? Então, essa revista é uma das revistas mais renomadas. No corpo editorial dessa revista, tem vários ganhadores de prêmio Nobel. Então, é uma das revistas mais importantes que tem no campo da economia. All right. These two psychologists decided to write and send their paper to this review to describe an issue, a topic that supposedly was the subject of economists. And not only the paper was published, but listen to this. This paper, this one that you guys are looking at right now, is the most cited paper in history of economics. Esse artigo é o artigo mais influente, mais citado em outras pesquisas na história da economia. So, come on, we are not talking about, a small thing, okay? We are talking really about a very, very fascinating piece of theory, ok? Nós estamos falando de um dos pontos mais revolucionários da história da economia. Esse artigo, ele é o mais citado na história da economia. Não tem nenhum artigo que influencia mais outros pesquisadores do que esse. All right. How about that for an introduction? Okay? Yeah, it's pretty good, right? All right. So, oh, wait, it's jumping all over. Wait a second. This is not what I wanted to show you right now. There's like a bunch of slides here which were omitted. Just a minute, please. Okay. I cannot... I'm trying to show them up. All right. Now I got them here. All right. Let me skip to the example because we have very little time at this point. So let me just show you a glimpse of what is coming, ok? Então, pessoal, a gente está terminando a nossa aula, então eu vou mostrar assim, só um exemplo do que esses caras estudaram, e aí vocês vão ter uma ideia do que a gente vai discutir no nosso próximo encontro, tá certo? All right, so think about this, okay? I can offer you two options. In the first one, it's a lottery, okay? The second one is a prize, 100% sure, okay? Now, just by telling you this, I know that many of you will say, oh, I want the money. Give me the money right now. Então, olha que escolha esquisita, gente. Eu vou mostrar para vocês assim. O que você prefere?
que eu te dê R$ 2.400 agora. Faça um Pix para sua conta. Deixa eu ver a conta de alguém aqui. Vou mandar para a conta do Luiz Otávio. Luiz Otávio, me passa seu WhatsApp aí, ou seu e-mail, qual que é a sua chave Pix. Eu te mando R$ 2.400 agora para sua conta. Essa é a alternativa B. Tem uma outra alternativa. Aí é uma loteria. Fala assim, ó, eu vou rodar o dado. Se sair 1 ou 2, eu vou lá e te dou R$ 2.500. Se sair 3, 4, 5, 6, aí eu vou te dar 2.400 só. Agora, se o dado cair da mesa, que é a chance bem pequena, tem 1% de chance do dado rolar e cair fora da mesa, aí você fica com nada, tá? All right, so in one case, you have this bet. In the other case, you have the money, right? So what do you think, Luiz Otávio? What would you choose? Should I make the picks already? Qual que você prefere? Recebeu 2.400 agora no Pix ou participar dessa loteria esquisita em que se sair 1 e 2 no dado, você ganha 2.500. Se saiu 3, 4, 5 e 6 no dado, você ganha 2.400. E se por uma chance assim, muito remota o dado cair da mesa, aí você ganha nada. Aí você fala assim, the heck with this bet, give me my money now, right? Então aqui no chat, ó gente, só para registrar, a Kailane também, todo mundo quer o dinheiro agora. Todo mundo fala, ah, beleza, tá bom. Now, go ahead, bear here with me. I'm not going to make the calculations right now, but let's suppose that I offer you a different bet. Let's suppose that I say something for you like this, okay? Wait, sorry. Let me say you something like this. O Luiz Otávio, agora mudou a situação. Sabe o que é o seguinte? Na verdade, eu descobri que você se matriculou nessa nossa disciplina, mas você não pediu a autorização especial ao reitor para matricular nessa disciplina. Então, você vai ter que pagar uma multa de 2.400. Essa é a sua opção. Agora, se você não quiser pagar essa multa de 2.400, você pode recorrer, tá? Se você recorrer, tem uma chance de 33% de que você vai ter que pagar 2.500. Tem uma chance bem grande, de 66%, de que nada vai acontecer. Você ainda vai ter que pagar 2.400. Mas tem uma chance ali de 1% que você fica livre. Você não vai ter que pagar essa multa. Então, o que você prefere? Me pagar logo a multa de 2.400 ou entrar nessa loteria em que existe uma chance boa de você pagar até um pouco mais. Em vez de 2.400, você pagar 2.500. Mas também tem uma chance ali pequena, mas existe uma chance de você ficar livre da multa. E aí? Todo mundo prefere pagar a multa de 2.400 agora? You see, guys, what happens is like when you present these two options, the first time as a gain and the second time as a loss, the number of people who would choose certainty in the case of a loss is much smaller. Então, quando você apresenta como sendo uma... Tá vendo? A Kailane já falou assim, eu vou tentar, já estou tendo que pagar 2.400 mesmo, né? Vai que eu fico livre dessa multa. Então, a maioria das pessoas pensam assim, que na hora que a gente fala de ganho, a gente é avesso ao risco, a gente não quer correr risco. Quando a gente fala de perda, a gente tem muito mais capacidade de lidar com risco. A gente já está perdendo mesmo. Vale aquela norma assim, perdido por 10, perdido por 100. Sabe o time de futebol que está perdendo de 2-0, falta 5 minutos para acabar?
Vai todo mundo para o ataque? Tem uma enorme chance dele tomar 3-0, mas ele fala assim, dane-se, já estou perdendo de 2-0 mesmo, né? All right, so when you look at this thing, the first reaction is to say, come on, Luis, this is obvious. And I will tell you, not. It is not. It is not obvious. Because the very fact that it depends on being a gain or a loss explains to you why this theory is called the prospect theory. Então, o fato de que é diferente se você está falando de um ganho ou de uma perda, explica o nome da teoria, a teoria da perspectiva. Depende de por qual ângulo você olha. Se você olhar por o ângulo de um ganho, todo mundo corre de risco. A gente não quer correr risco. A gente só corre risco quando oferece um prêmio maior para a gente correr risco. Quando a gente fala de perda, a gente pula para o risco imediatamente para tentar fugir dele. Então, existe uma assimetria em lidar com perdas e ganhos. And guess what? The whole economic theory did not believe that right before the paper was published. Antes desse artigo ser publicado, todos os economistas achavam que não faria diferença. So the guys actually proved for the whole profession. Now think about how persuasive these guys must have been. Imagina o quanto que esses caras não foram extremamente persuasivos. Imagina a qualidade do argumento que esses caras apresentaram para convencer toda a profissão dos economistas de que eles estavam errados. Vocês acham que todo mundo aceita o erro assim fácil? All right, now you guys know why this paper is so important, right? So it is actually like one time that Davi against Goliath, or David against Goliath, or something like that. É o artigo que mostra, assim, 2 caras contra toda a profissão dos economistas e eles ganharam. Imagina a força dos argumentos desses caras, hein? All right, guys, but it is 9:37, and it's the day previous to a holiday. I'm going to stop here and stop recording, and I'm going to be here for a few more minutes if you guys want to ask questions. Otherwise, I hope you guys enjoy your holiday, okay? Pode falar, Marcos. Pergunta? Professor, eu li esses dias uma matéria que dizia que a Powerball nos Estados Unidos ela vai sortear 1,7 bilhões de dólares. Uhum. Só que meio que se você pode receber o prêmio inteiro de 1,7 bilhão em 29 anos, ou então receber o valor agora, só que cairia de 1,7 bilhão para 700 milhões de dólares. Isso tem algo a ver com o comportamento da pessoa ou é somente para economizar mesmo? What do you guys think? O que vocês acham, pessoal? Você acha que isso tem a ver com Prospect Theory? Vamos lá, o Marcos colocou um exemplo aqui. Então, é uma loteria, e aí a pessoa que ganhar, ela tem 2 opções. Ou receber os 1,7 bilhões dividido ao longo de 29 anos, ou receber só 700 milhões agora. Só 700 milhões de dólares imediatamente. I don't think this has anything really to do with prospect theory. I think it does have to do with present bias. E talvez tenha mais a ver com o viés presente, né? Daquela nossa tendência de querer avaliar mais, né? Dar maior valor para a coisa que está acontecendo agora. E o que está lá no futuro não é tão importante para nós. Mas é uma boa pergunta.
And in order to answer that, I mean, concerning the prospect theory, we would have to have more information about how certain are the payments, right? Se os pagamentos tiverem sido feitos já, estiverem na mão do banco e serem só uma questão de tempo dele ser liberado, ou seja, se não tem risco nenhum de perder, é uma coisa. Outra coisa é se falar assim, não, a gente vai te pagar com o dinheiro que for arrecadando em outras loterias e tal. Opa, peraí. So I think the information that we would need to have in this example is how risky is the option with the long-term installments, ok? Qual que seria o risco nessa possibilidade de muitas parcelas de longo prazo? Se o risco for muito baixo, aí realmente a gente pode estar só falando do viés presente. Mas se tiver uma questão assim de não saber se vai receber, aí já é outro assunto. Aí entra a decisão da prospect theory. All right. Good point, guys. Okay, so I'm going to stop recording here. And if you guys want to talk a little bit more, I'm going to be here.